Tá, essa disciplina é análise combinatória, então essa disciplina essencialmente a gente vai somar, né? O trabalho que a gente tem é só de somar, sendo que para somar certas coisas não são tão simples. Né? Eu sei que normalmente, né, pela minha experiência, quando eu estou dando uma disciplina que tem um certo grau de complexidade, muitas pessoas dizem assim, professor, por que você não passa só somas? Pois está aí, né? Esse é o desejo atendido, não respectivamente naquele momento, mas é a parte que a gente só vai somar. Então tem alguns princípios, né? Princípio de contagem, né? Contar é somar. Então tem alguns princípios que a gente vai ver na primeira unidade, tá? Princípio aditivo, multiplicativo, uma ferramenta em função desse princípio multiplicativo, que são os fatoriais. Permutação é contar troca de ordens, arranjo é contar sequências e combinações é contar conjuntos. Tá? Tem casos que a gente vai perceber que ele vai estar contando sequência e não conjuntos e vice-versa. O princípio da inclusão e exclusão é um princípio que é baseado na união de conjuntos. Por isso que se vê aqui no início, tá? No início a gente vê uma ideia de conjuntos, né? Algumas operações, coisas que você já deve ter visto, tanto no ensino médio, né? Obviamente, mas também se vocês pagaram o ME, vocês devem ter visto também. Bom, eu acredito, está todo mundo normal, tá? Vê se sai e entra de novo, tá? E às vezes com isso é resolvido, né? Tudo bem, a segunda unidade, como eu falei, né, são os coeficientes binomiais, e tem o triângulo de Pascal e a sua fórmula, né, e o binômio de Newton. Bom, é como eu falei, né, aqui a gente vai ver uma ideia de conjuntos né, a nível de revisão e também para fazer uma discussão. Eu vou iniciar essa aula, mas não agora, tá? Que é só a ideia inicial, coisas que todo mundo já conhece. Mas a gente vai chegar a um momento, né, que vai usar. Tem aqui um teorema, né, que são essas propriedades, e teoremas é uma informação, né, que exige demonstração. Então a gente vai fazer essa brincadeira, tá? Hoje assim, posso exibir um caso, mas na verdade essa discussão vai ficar provavelmente para a próxima aula. Esse material eu não coloquei ainda no cigarro, tá? Mas eu vou colocar os dois de hoje para segunda-feira. Tá? Só relembrando, aqui tem 62 alunos e na nossa sala, né, que é a sala que eu abri para vocês aqui no Google Sala de Aula, tem 52, tá? Então, quem não está, entre para receber as atividades, tá? Eu vou colocar aqui as atividades. Esse material eu vou colocar no cigarro, como eu falei, de hoje para segunda-feira. Ok, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Isso aí, cliquei sem querer no Alisson, tá sem. Muito bem, então aqui é o que a gente vai discutir, essa aula é a próxima, né? Depois, na terceira aula, a gente vai começar com os princípios de contagem, como eu falei, o aditivo e multiplicativo, tem diversos exemplos, fatorial, tem os diversos casos, princípio da inclusão e exclusão, como eu falei, né? Que é baseado no número da união de conjuntos, né? A quantidade de elementos da união, a inclusão e exclusão, porque quando a gente soma elementos de A e elementos de B, a interseção dos dois a gente acaba somando também. Então tem que tirar a interseção uma vez, né? Eu sei que tem uma generalização aqui, né? E assim vai. Isso aí a gente vai discutir mais na frente.
Porque aí tem alguns casos mais cafosos, né? Permutações caóticas, princípio da reflexão, princípio da casa dos pombos, ou o princípio das gavetas de estilete, também tem esses dois nomes e tem os exercícios. Tá? Muito bem, aí essa questão de avaliação já eu falo. Se a gente for fazer de fato a avaliação, então a base dos exercícios vão ser, a base para a prova vai ser esses exercícios. Tá? Muito bem. Então, essa é a ideia da primeira unidade. A segunda unidade quando a gente vê coeficientes binomiais, né, existe um padrão, que é o triângulo de Pascal. Aqui eu não coloquei, mas eu vou exibir. Ele é bem conhecido. Tá? E tem algumas relações, tá? Que a gente vai fazer demonstrações, né? O teorema de linhas, a relação de Stiefel, que é relacionado com linhas, colunas ou diagonais do triângulo de Pascal. Tá? Ok, aí tem os casos particulares que fogem do mundo cor-de-rosa, né? Do triângulo. Aí tem o binômio de Newton, né? Que é a extensão de polinômios. Quer dizer, do que se vê em polinômios, se vê um pouco disso. Né? Essa parte de contar recursivamente, normalmente é uma parte que quando eu estou aqui, eu já estou praticamente no fim, né? No caso, quando eu estou aqui, né? Nessa parte do binômio de Newton, o tempo já está quase estourado. Eu coloquei aqui como tópico, mas eu não sei se a gente vai desenvolver isso, tá? Se a gente conseguir avançar em tempo hábil, a gente vê alguma coisa sobre. Tá? E aqui, como na primeira unidade, também tem exercícios. Muito bem. Então, essa é a ideia, né, da disciplina. Tá? E em relação à metodologia, uma delas que eu pretendo é esses encontros sempre, tá? Independente de qualquer coisa, a não ser que se faça a prova e no dia da prova, né, você não tenha um encontro, né, não tenha essa discussão que a gente está fazendo. Então, a metodologia, eu não coloquei nada ainda porque eu queria exibir, né, e ver o que vocês acham assim, né, desse processo. Caso siga, a gente vai fazer assim, né? Caso contrário, né? Por exemplo, se alguém tiver alguma ideia diferente, por exemplo, quiser fazer seminários ou qualquer outra coisa, né? Qualquer tipo de outra atividade, também estou aberto, tá? Então, o que eu pensei foi colocar materiais, textos, né? E link de vídeos, né? Eu não gravei, mas, sei lá, se ficar alguma dúvida e não tiver tempo, né? Possa ser que eu grave algum. Para ser disponibilizado previamente, né? Então, a partir dessa aula que eu vou começar com isso. Se eu for gravar os vídeos, eu vou botar na plataforma YouTube, né? Ou então o link daqui, nesses que estão sendo gravados, eu vou ver se eu jogo lá, né? Porque automaticamente, ao terminar, ele já abre uma pasta no Google Drive, eu jogo lá, né? Para vocês. Os encontros síncronos vão ser nessa sala, né? Eu sei que eu acho que não vai dar mais problema, né? É a sala oficial, essa. E as atividades avaliativas, né? Vou ver se de 15 em 15 dias eu passo uma atividade para vocês. Se eu perceber que está dando para dar uma continuidade, perceber a evolução de vocês e se der de fato para avaliar vocês pelas atividades, deixa, né? Caso contrário, a gente faz uma avaliação, né? Aí tem as datas das avaliações, caso tenha. De toda forma, se tiver avaliação, né, você pode entregar digitalizado, digitado, né? No caso, se for pelo Google, né, você digita direto nele. Ou em vídeo, né? Você fica à vontade. Porém, se for vídeo, você tem que se identificar antes, tá? Muito bem. E se eu seguir essa ideia de ter as provas, né, a revisão vai ser os exercícios dos materiais.
Então, o exercício que tem lá embaixo, né, vai servir de revisão, caso ocorra a prova, né, caso tenha. Eu sei que a única prova que é obrigatória que se tenha é a de reposição, e pelo menos uma durante o semestre. Tá? Você pode, de maneira avaliativa, é aberto, mas obrigatoriamente você tem que fazer uma avaliação. Né? Então, a atividade ela conta meio que como avaliação. Ok. É, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Sim, vocês podem também solicitar reunião particular, tá? Por qualquer razão, né? Sei lá, se fizer a avaliação dissertativa e vocês acham que eu fui injusto, vocês podem me solicitar uma data para a gente fazer a discussão, ou caso também eu acompanhe um aluno, perceba o estilo dele de escrever e do nada o estilo dele aparece totalmente diferente em alguma das avaliações ou exercícios, também eu posso solicitar uma reunião via Meet, né, para que ele fale um pouco do texto dele, né, para ver se me convence que de fato foi ele que fez. Tá? Bom, é essa a ideia do que eu penso, tá? Eu vou dizer aqui os textos que, se tiver avaliação, avaliações vão ser nessas datas, tá? Primeira e segunda, né? Como eu falei, se os exercícios, se eu achar que é necessário, a gente faz. Como referência, né, essa leitura e discussão e esses resumos aqui, eu fiz basicamente, eu retirei Bora. basicamente de dois textos. Alguém... Bora, Pandão, dá play aí. Hã? Tá tudo bem aí? Enfim, depois desse bug, vamos continuar. Sim, eu vou colocar os textos que são base, né? Aqui eu coloquei esse material aqui, eu não usei ele como base, tá? Vocês podem fazer a leitura à vontade, mas não usei ele. Um deles foi esse, né, o livro do Morgado, e tem outro texto que eu usei para produzir esses dois resumos. Tá? Então vocês vão perceber, né, se vocês fizerem o download dele, né, a internet é fácil de você encontrar. Um deles é bem barato e o outro é caro. Tá? Então vou colocar aqui para vocês os livros, né, os livros, as minhas referências bibliográficas para aqueles dois textos. Então, para as referências, eu estou usando, na verdade eu vou usar, né, o livro do Morgado, que é análise combinatória e probabilidade. Eu vou escrever, né, não vou escrever as palavras todas, e probabilidade. Lógico que essa parte de probabilidade a gente não vai ver. Ele é um livro da Sociedade Brasileira de Matemática, tá? Eu não sei quanto é que ele está custando, mas provavelmente, sei lá, esses livros da Sociedade Brasileira, eu estou com a mesa, tá? Eu estou com a mesa. Escrever com o mouse assim não é tão fácil. O da Sociedade, é da Sociedade Brasileira de Matemática, então se vocês entrarem lá no site da Sociedade, que é fácil, vocês vão encontrar ele no máximo R$ 30. Ele é bem baratinho esse livro aqui. E é um excelente livro, tá? E se vocês forem baixar da internet, eu não sei qual é a edição que tem disponível, mas todos são praticamente a mesma coisa, tá? Não tem distinção
nas edições. Então, aqui eu não vou botar nem ano. Tá? Essa é a minha primeira referência. Tá? Uma grande parte do texto foi baseado nesse aqui. Agora, esse texto, ele é um texto que, por exemplo, na parte de contagem, né, para quem viu, lógico, né, a gente vai ver arranjo, combinação, né, lógico que também os tipos e permutação. Ele usa tudo amarrado a combinação. Ele define combinação e diz que os demais são casos particulares. E no outro livro, né, eu não sigo essa ideia do Morgado, eu sigo a ideia um pouco do IES, né? É isso que eu diferencio, né? Não segui ele à íntegra. Esse aqui é bem conhecido, a coleção do Gerson IES, que são os fundamentos da matemática elementar, né? Uma coleção de 11 livros, é bem conhecida essa coleção. E é o volume 5. Tá? Esse é mais salgado, né, o preço. Né? Provavelmente é mais de R$ 100, assim, por baixo. Né? Deve ser uns 150 reais. Ele. Então, também vocês conseguem encontrar facilmente pela internet. Sei que todo professor incentiva a não pirataria, né, mas é uma coisa inevitável. Né? Enfim. Então, tá aí. Essas são as minhas referências. Ok, então todo mundo visualizou assim a ideia do que eu pretendo, né, com o curso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma crítica? Alguém quer dizer alguma coisa fora dar play? Ok, então vai ser assim, de 15 em 15 dias eu passo uma tarefa. Eu, em particular, eu não gosto muito de ter tarefas longas. Eu gosto de tarefas curtas que abracem todo o conteúdo e que abram discussões. Né? Assim, tem muitos exercícios de livros que são bem repetitivos. Essa questão de repetir demais é o método comum, tá? Que é o método que é usado em artes marciais, né? Que é você repetir, 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 repetir até chegar à perfeição. Mas vocês podem, né, abusar disso, né? Nos livros tem muitos exercícios, né? Vocês podem ficar à vontade. Porém, né, eu acho interessante para se trabalhar, né, aqui no curso fazer exercícios que sejam mais curtos, digamos assim, mas que, né, traga discussões. Eu vou fazer... Eu sei que eu trabalhei na unidade anterior usando rigorosamente o cigarro. Tá? O semestre anterior, para mim, foi um pouco pesado, né? Eu acho que só tem uma testemunha aqui na turma, que foi de uma das turmas que eu dei aula. Eu usei o cigarro para tudo. Então, primeiro eu usei os questionários na primeira unidade. Eram 3 unidades as disciplinas que eu dei aula. Depois eu botei para o pessoal tirar foto e me mandar via cigarro. Eu sei que o Google, o Sala de Aula, ele tem um formato mais restrito, né? Não é como o LaTeX, né? Que você pode, né, editar lá o formato bem bonitinho das formas, mas a minha intenção, né, não é o formato, né, não precisa estar bonitinho e tal. Eu prefiro que, assim, tenha um padrão, né, um padrão simples. Então eu vou fazer um teste, né, no primeiro exercício que vocês fizerem, né, a primeira turma, na verdade, me entregaram, eu vou dar uma olhada, ver se de fato ficou interessante, se sim, vai ser. Se não, aí eu faço como eu fiz semestre anterior, tá? Vocês respondem à mão, a cunho, ou digita, sei lá, transforma em PDF e envia para mim no cigarro mesmo, tá?
Mas também eu estou aberto, tá? Se alguém tiver alguma outra forma, não tem problema. Sim. Se alguém quiser, né, tem uma maneira revolucionária que eu não conheça, pode me falar que a gente testa também, sem problema nenhum. Já que, né, eu também acho, quanto mais simples, melhor. Mas a gente está num período, né, que ninguém domina tudo, né? Tudo é experimental. Essa coisa de usar o Google, para mim, também é novidade. Semestre passado eu não usei. Mas, enfim, vamos seguir. A gente vai testando. Se vocês forem prejudicados, eu dou um jeito de facilitar. Assim, o meu interesse não é prejudicar ninguém. Né? Pode ser anexando, né? Mas, sei lá, vamos ver. Posso variar também, né? Fazer uma atividade de um jeito, outra anexando, né? Aí, vários formatos, sei lá. Muito bem. Então, essa é a ideia, tá? Como eu falei, eu não coloquei ainda, mas vou colocar, talvez para segunda-feira eu coloco. Vamos fazer aqui uma discussão rápida, tá? Eu vou exibir, provavelmente essa aula vai ser mais curta, né? Porque a ideia dessa aula era exibir a ementa, né? E abrir a discussão, né? Das maneiras como proceder, né? Como ninguém fez oposição, né? Às minhas propostas, então o GSS e Samuel Razão. Eu acho que eu vi uma edição mais recente que tiraram o GSS. Não sei se eu estou enganado, mas o Samuel Razão também é um dos autores, tá? O GSS é o cabeça, né? Mas tem outros também que compõem os livros. Mas é isso mesmo. Tá? É um bom livro, é um excelente livro. Ele só é um pouquinho diferente, assim. Um pouquinho diferente do livro do Morgado. Tá dando eco? Tá, eu vou continuar aqui, tá? Você avisa aí se está normal ou se resolveu, tá? Ok. Muito bem, então vamos aqui à ideia de conjuntos. Tá? Conjuntos, ele é ferramenta base para a área de álgebra, matemática. A álgebra ele não se resume a variáveis, tá? Quando a gente pensa em álgebra, pensa em variáveis, na verdade. Para se pensar em álgebra, tem que pensar em conjuntos, né? Na verdade, quando você tem uma equação que tem que resolver uma variável, na verdade você está querendo definir um conjunto que é a solução daquela equação. Né? Essa questão de variável tem um pouco a ver com aritmética, né? Por incrível que pareça. E conjuntos, assim, como ele é objeto de uma área, né? Não se tem uma definição fechada dele, né? Se tem uma ideia, que é a coleção, o agrupamento de elementos. Bom, até hoje eu nunca ouvi, né, nada. Eu acho assim, conjuntos são uma ideia tão simples que eu não sei por que eles não definem. Mas tudo bem, é assim que tem sido padronizado, né? Ok, aí para representar conjuntos usamos as letras maiúsculas, né, do alfabeto latino, normalmente, né, dependendo da área que está se tratando, entra-se outras letras de outros alfabetos, como nesse também vai entrar essa letra grega, tá, que é o ômega maiúsculo, que ele vai indicar o conjunto universo, né, porque quando a gente está falando de conjunto, você tem que definir de que você está falando. Né? Se, por exemplo, eu for falar dos alunos da turma, então no nosso universo não entra elementos externos à turma. Né? Se for as pessoas que estão aqui na sala, né, o meu universo, eu não posso falar de ninguém de fora. Então, essa é a ideia, tá?
Aí qualquer subconjunto daqui você usa a letra minúscula. E para representar os elementos são letras minúsculas também do alfabeto latino. Lógico que existem algumas exceções, mas aí tudo depende do contexto. Para você dizer se um elemento está no conjunto ou não, a gente usa essa letra, isso aí todo mundo já tem noção, né? Que é a letra pertence. É uma espécie de épsilon, né? Parece um épsilon grego, arredondado. E ele cortado indica que o elemento não está no conjunto, né? Que é o caso contrário ele não está. Para representar conjuntos, tem duas maneiras, né? Representar, no caso, quando a gente vai definir ele. Ou a gente diz a propriedade que define os elementos, né? Normalmente o conjunto ele é escrito em duas partes. Essa primeira parte aqui é o universo, né? Aqui não está definido nenhum universo, aqui está bem aberto, porque aqui é só uma ideia, tá? Mas eu poderia ter escrito, né? X pertence a ômega, tal que X tem propriedade P, né? Poderia ter escrito assim. Conjunto A, X pertencente a ômega, tal que X tem, vou escrever só assim, tá? Tem P, que é a propriedade dele. Muito bem. Então, tanto que, às vezes, existem alguns erros de escrita. Por exemplo, tem gente que diz que um elemento satisfaz propriedade. Está errado, né? Propriedade é uma característica. Característica você não satisfaz. Ou você tem ou você não tem. Então, propriedade você tem. Condição é que você tem que satisfazer. Tá? Eu imponho uma condição, aí eu vejo se os elementos satisfazem ou não. É mais ou menos por aí que funciona. Tá? Então, repetindo, né? Nessa parte aqui a gente define o nosso universo e nessa segunda parte a restrição. Não são todos os elementos do nosso universo, né? São aqueles que têm essa propriedade P. Tá? Muito bem. Tem outra maneira de representar conjuntos que é pela enumeração. Né? Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo. Defini aqui esse conjunto, tá? É o conjunto do X. Aqui também eu deixei em aberto. Tal que X é 2K e K é natural. Tá? Então, aqui, só escrever esse conjunto. Esse conjunto também é um conjunto conhecido de todo mundo, tá? V é o conjunto do X. Vou deixar só assim meu universo, tal que X é 2K e K pertence aos naturais. Então, não é isso? Os caras realmente são, com essa era, assim, né? Esse ano, a coisa tem ficado bem mais rápido que o normal, né? Daqui a pouco os caras botam o link dessa própria aula, já gravado até o fim. Muito bem, então aqui, esse conjunto aqui, quem sabe dizer que conjunto é esse, né? Que obedece essa propriedade aos pares, né? Então aqui, vou considerar que os naturais começam do zero, né? Então quando substituir aqui por zero, vai ser o primeiro elemento, aí depois 2, 4, 6 e assim vai. Então, são as duas maneiras de representar. Ou a gente escreve por propriedade, ou enumera os elementos, se o conjunto for enumerável. Tá? Se ele não for enumerável, a gente ou representa por retas, né? Quando for normalmente números reais, planos, né? Dependendo do conjunto, superfícies e assim vai. Muito bem. Tá aí também mais uma informação, né, que o número de elementos de um conjunto se chama cardinalidade. Né? Então, cardinalidade a gente chama número de A, né, no caso. Aí, em todas as turmas tenho aberto uma discussão em relação à cardinalidade, né, sobre algo que é um pouco polêmico, em relação a isso. Né? No caso, quem seria a cardinalidade desse conjunto B?
Então, quantos elementos tem esse conjunto aqui? Tem infinitos. Perfeito. Aí tem aquela história, tem uma história, né, que conta que os infinitos têm tamanhos diferentes. Tá? De fato, eles têm infinitos. Então, por exemplo, os naturais e inteiros. Deixa eu escrever. O número de elementos deles é igual ou é diferente, né? Se eu colocar assim lado a lado. Quem é maior, né? Quem tem mais elementos tem a mesma quantidade, tem elementos, tem quantidades diferentes. E aí, o que vocês me dizem? São iguais. Tá, e se eu colocar os racionais? Se eles dois são idênticos, tá, mas esse com esse, quem tem mais os racionais? É isso aqui? Igor botou, tem mais. Igor Galvão. Tem mais. Você está falando daqui ou daqui? Os inteiros. Vários falaram que eles são idênticos e o Igor já está dizendo que eles não são. Tá? Então, abriu-se uma discussão. Tá? Ele está dizendo que é isso daqui. Bom, aí como é que a gente resolve esse problema? Né? Como é que eu garanto se eles são iguais ou diferentes? Né? Então, a ideia é contar. Né? É um exercício que, apesar de ter tudo a ver com a disciplina, mas a gente não vai fazer essas contagens que eu vou fazer aqui. Tá? Bom, como é que a gente conta? Né? A primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês. A gente conta realizando objeções. Tá? Então, o que é uma objeção? Objeção é uma função, tá? Que obedece a duas propriedades. Né? Ela é injetiva, né? Ou seja, possui a relação 1 a 1, ou seja, cada domínio gera uma imagem, né? Dois domínios geram imagens, dois domínios diferentes geram imagens diferentes. E outra coisa, né? Não sobra ninguém aqui no contradomínio. Então, dessa forma, né, por esse desenho aqui que eu fiz, conjunto A tem a mesma quantidade de elementos do conjunto B. Se não ocorrer uma objeção, né, por exemplo, se ela não for sobrejetora, vamos colocar um caso tipo esse aqui. Então, significa que o B, né, que tem esse elemento aqui que está sobrando, tem mais elementos do que o A. Tá? Então, nesse caso aqui, o número de elementos de A é menor do que o número de elementos de B. Ok, então como é que a gente vai fazer nesse caso, né? Voltando aqui para a nossa discussão, para ver quem é, se é igual ou se é maior. Eu vou realizar uma objeção aqui. Se eu conseguir realizar uma objeção de naturais com os inteiros, significa que eles são iguais. Se eu não conseguir, é porque vai ter algum elemento que vai ficar fora da objeção. Né? Não vai ser mais objeção, então vai ter elementos a mais em um dos conjuntos, na verdade no B. Então é assim que a gente verifica, né, se eles são iguais ou diferentes. Então, a maneira de contar esses inteiros é da seguinte maneira. Tá? Então vamos supor o seguinte, eu vou colocar aqui os naturais, aqui os inteiros, e vamos supor que a gente vai fazer o seguinte, o 0 eu vou associar a 0, o 1 eu vou associar a 1, o 2 eu vou associar a -1,
O 3 eu vou associar a 2. O 4 eu vou associar a menos 2 e vou seguindo dessa forma. Pergunta. Essa objeção aqui, né, no caso, se eu continuar com esse processo, isso aqui vai ter um fim? Não vai. Segunda pergunta que eu faço. Vai ter algum momento que os naturais vão acabar e os inteiros vão continuar? Como aconteceu aqui, ó, né? Esse cara aqui eu estou associando a esse cara eu estou associando a esse, e esse aqui sobrou. Não tem ninguém para ser associado a ele, né? Aqui eu estou associando a ordem dos naturais, né? O elemento zeroário, né? O primeiro, o segundo, o primeiro não nulo, o segundo não nulo, o terceiro não nulo. Né? Então, não vai acontecer isso. Né? Como isso aqui de fato é uma objeção, significa que os dois são idênticos. Então, na verdade, o que acontece aqui é esse daqui. Tá? Os naturais e os inteiros possuem a mesma quantidade de elementos. Por mais que os naturais também estejam aqui dentro. Então, esses dois infinitos têm a mesma cardinalidade, né? São infinitos idênticos. Agora vamos abrir aqui a discussão em relação aos racionais. Tá? Será que acontece a mesma coisa aqui com esses dois, né, em relação a naturais e racionais? Aí vamos ver. Tá? Mesma coisa, eu vou colocar aqui os naturais, vou colocar aqui os racionais e vou dizer, né, vou determinar aqui uma objeção e a gente vai, né, vocês vão me falar se essa objeção, se de fato isso é uma objeção ou não. Se aqui eu vou deixar elementos de fora ou não. Então a objeção que eu vou fazer assim. O primeiro racional eu vou considerar como sendo 0 sobre 1, que é 0. Tá? O segundo racional que eu vou impor, né? Aqui, vejam que eu não estou ordenando do maior para o menor, tá? Para que a gente faça contagens, a gente não precisa ordenar do menor para o maior, desculpe. Mas sim impor uma ordem, né? Se eu impor uma ordem, eu estou contando do mesmo jeito. No caso, essa contagem aqui é a contagem saltada, né? Suponha que aqui é 0, aí 1 menos 1, aí 2 menos 2, né? Aí eu vou abrindo. Seria como eu estou contando aqui. Para o 1, eu vou fazer assim, eu vou pegar 1 sobre 1, que é o próprio 1. O 2 eu vou associar a 1 sobre 2. O terceiro vai ser 2 sobre 1. O quarto vai ser 1 sobre 3. O quinto vai ser 3 sobre 1. O sexto vai ser 1 sobre 4. Eu não sei se vocês estão percebendo o padrão que eu estou seguindo aqui. Vocês conseguem enxergar que eu estou seguindo um padrão aqui nessa contagem? Então, qual é a ideia do padrão? A ideia do padrão é a seguinte. Eu estou somando numerador e denominador. Tá? Então, eu quero... o que eu estou fazendo é isso. Né? Tenho uma fração e eu estou somando numerador com denominador. Então, eu estou pegando da menor soma até a maior soma. A soma desses dois dá 1. A soma desses dois dá 2. A soma tanto desse quanto desse dá 3. A soma desse aqui dá 4. Né? Aqui é 3 sobre 1. Né? Deixa eu... Aqui é 3 sobre 1. E aqui também faltou o 2 sobre 2, né? Que o 2 sobre 2 também dá 4, porém ele já está aqui. Ó. Quem soma 4? 1 com 3, 3 com 1 e 2 com 2. Sendo que 2 com 2 é a mesma coisa de 1 com 1. Então eu não vou contar duas vezes.
Quem soma 5 tem 1/4, 4 sobre 1, ainda tem mais, né? Mais opções. Que no caso é 3, 2, 2, 3 e só, né? Aqui está faltando os negativos. Mas é só alternar como eu fiz no outro, né? Eu faço esse e menos esse e menos esse, né? Então, a pergunta que eu faço é: aqui eu estou botando todos os racionais positivos. Todos os racionais positivos vão estar presentes nessa abjeção aqui? O que vocês acham? Todo mundo entendeu essa ideia que eu fiz aqui? Bom, o Nicolas fez uma pergunta, né? Seria então os racionais um conjunto infinito, infinitamente maior do que outro conjunto? Na verdade, essa ideia aqui era para mostrar que os dois eram idênticos, tá? Porque a pergunta que eu faço é, aqui eu sei que eu botei só os racionais positivos, né? Mas eu vou colocar os negativos também, só para a gente visualizar aqui a ideia. Deixa eu refazer aqui, colocando também os negativos. Então, se eu colocar os negativos, vai ficar assim. O zero, vou associar 0 sobre 1. O 1 eu vou associar 1 sobre 1. O 2 menos 1 sobre 1. Tá? Que é a mesma coisa, sendo que eu vou inserir também os negativos. Aí o 3 eu vou associar no meio, né? É a mesma coisa aqui, sendo que menos 1 meio. 5 é esse, né? 2 sobre 1. O sexto é menos 2 sobre 1. E por aí vai. Tá, vamos às perguntas. Então, mais uma vez, né? As perguntas que eu faço aqui com essa objeção, tem algum racional que fica fora dela? Essa é a primeira pergunta. Né? Segundo, vai chegar algum momento que os naturais acabam e os racionais continuam? E terceiro, nessa objeção que eu fiz, todos os racionais vão estar inclusos aqui, né? No caso, se essa objeção aqui, não vai chegar um momento em que os racionais vão continuar e os naturais acabar. Isso não vai acontecer. Não tem nenhum racional que vai ficar fora, né? Porque aqui, usando essa ideia de soma, todos os racionais vão ser inclusos nessa objeção que eu criei. Aí deixa eu aproveitar, eu sei que eu estou respondendo suas perguntas também, fazendo perguntas, mas deixa eu ler a do Igor Galvão, tá? Se eles forem distintos, né? No caso, como o exemplo anterior, no caso, o exemplo anterior, no caso, eu não sei se é esse, ou não sei se ele está falando desse. Mas, de toda forma, não sei se deu para passar a ideia, mas essa objeção aqui, ela ocorre da mesma forma que essa objeção aqui. Então, significa aqui todos os racionais estão inclusos e aqui todos os inteiros estão inclusos. Então, o que isso significa? Né?
que eu consigo uma abjeção com naturais irracionais e com naturais inteiros. E com isso, os três conjuntos vão ter a mesma quantidade. Então, os naturais têm a mesma quantidade de inteiros e também tem a mesma quantidade de racionais. A razão, eu consegui uma objeção onde eu consigo incluir todos os elementos do conjunto. Tá? Então, inclusive, a quantidade de racionais pares é a mesma quantidade de racionais. Tá? Porque essa objeção que eu fiz aqui também não termina nunca. Então, significa que os racionais positivos têm a mesma quantidade dos racionais, assim como os naturais pares têm a mesma quantidade de naturais, enfim. Todos esses infinitos que a gente está falando, todos têm o mesmo tamanho. Agora eu vou falar de um conjunto, né, que tem um infinito maior do que esses. E esse conjunto é os reais. Tá? Os reais, eu não consigo uma abjeção de naturais com eles. Significa que ele é um infinito maior do que os naturais. Né? A gente vai ver, né, eu vou mostrar para vocês a justificativa, que vai mostrar que os naturais têm menos elementos do que os reais. Consequentemente, os reais é maior do que, tem cardinalidade maior do que qualquer um desses outros. Então, a ideia, para mostrar que isso acontece, né, que é isso aqui, a ideia é a seguinte. Eu vou fazer a suposição que eu consigo a abjeção. Tá? Então, eu tenho aqui os naturais. Vou supor que eu tenho uma sequência de reais que eu consigo fazer a abjeção com os naturais. Então, eu vou escrever assim. Vou supor que eu não vou nem começar do zero. Tá? O zero, suponho que vai no zero. Aí suponha que o primeiro elemento é um número dessa forma. Onde cada A desse que eu estou escrevendo é um algarismo, tá? Não sei qual, mas suponha que isso aqui. Segundo elemento real, né? É um número dessa forma. Aí o terceiro e por aí vai. Aí o enésimo. Tá aí. Vou fazer aqui a suposição que eu consigo ordenar, né, consigo uma abjeção dos naturais com os reais. Aí qual é a ideia dessa demonstração? A ideia é a seguinte. Vou voltar aqui para o que eu fiz aqui no início dessa discussão. No início dessa discussão eu disse o seguinte, né, que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos se eu consigo uma abjeção entre eles. Nesse caso aqui, se eu determinar um elemento que está fora da abjeção, significa que esse conjunto, né, no caso que tem esse elemento sobrando, ele é maior do que esse outro. Essa é a ideia. Então, essa é a ferramenta que a gente vai usar nesse caso aqui. Eu tenho que determinar uma maneira de eu gerar um elemento fora dessa abjeção. E a maneira de se determinar isso é a seguinte. Eu vou pegar esse elemento aqui, que eu vou chamar ele de B. Vou chamar um elemento B. E eu vou montar ele da seguinte maneira. Ele vai ser 0, aí eu vou pegar esse cara, né, depois esse cara aqui, depois esse cara aqui, e assim vai. Então, eu vou montar esse meu número, né? Então, meu número vai ser 0,1, vou pegar esse algarismo aqui, depois o A22, A33 e por aí vai. Bom, considerando que os algarismos, né, que estão logo abaixo de dois números diferentes são diferentes, né? Por exemplo, vou supor que esse algarismo é um e esse é outro, tá? Esse é outro, assim vai, né?
numa linha, numa coluna, né, os algarismos são diferentes. Então, significa o seguinte, significa que aqui eu tenho o primeiro algarismo. Esse algarismo aqui já não é esse. Então, esse número que eu escrevi, ele não é mais o primeiro, ele não é esse mais. Tá? Porque o segundo algarismo já não confere com esse. Né? Já não é igual a esse. Esse número aqui também não pode ser o segundo. Esse número aqui não pode ser o segundo. Por quê? Porque coincide só o segundo elemento. Esse aqui já não é esse e aqui também já não é mais. Né? Então, ele não coincide com o segundo. Né? Por causa desse cara aqui. Esse cara aqui também não coincide com o terceiro. Né? Porque, na verdade, coincide só um número. O resto aqui são diferentes, né, do que esses. E como essa sequência eu vou gerando dessa forma, né, infinitamente, significa que esse número aqui, ele não é nenhum desses. Ele não é nenhum dessa sequência aqui. Então, significa que eu determinei uma maneira de gerar um cara fora dessa sequência. Se eu determinei um cara fora dessa sequência, eu não consigo essa objeção. E, consequentemente, os naturais têm menos elementos que os reais. Eu determinei uma forma, mas poderia determinar outras maneiras. Tá? Essa aqui foi uma. Eu determinei uma maneira de determinar um elemento fora dessa sequência. Todo mundo entendeu essa ideia? Ficou claro para todo mundo? Não ficou claro. Tem outras maneiras, sim, de determinar. Bom, a ideia é a seguinte. Todo mundo entendeu que eu montei aqui uma sequência de números reais, tá? Montei aqui uma sequência de números reais, né? Cada azinho desse é um algarismo, né? Cada azinho desse é um algarismo. E eu quero determinar um número, né, que está fora dessa sequência. Consequentemente, vai estar acontecendo isso aqui. Né? Eu estou determinando o elemento que está fora da sequência, da bijeção. Então, eu vou pegar esse algarismo do primeiro elemento e, a partir do momento que eu pego o segundo algarismo do segundo elemento, esse número aqui já não coincide mais com o primeiro. Porque esse número não é o mesmo que esse. Tá? Se você olhar esse número, ele não é o primeiro. Porque esse cara não é esse. Se você olhar para esse cara também, ele não é o segundo. Porque o segundo só coincide esse. Ó. Esse não é esse. Então, esse número B não é o segundo. Se você olhar para o terceiro, coincide só esse algarismo. Como esse é diferente desse, então esse número B também não é o terceiro. E isso vai seguir. O próximo algarismo eu vou tirar do quarto, né? O quarto algarismo do quarto elemento. Significa que qualquer um desses não coincide com nenhum outro do quarto elemento da bijeção. Então, esse cara aqui também não é o quarto. E se eu seguir essa ideia, ele não vai ser o quinto, não vai ser o sexto, não vai ser o sétimo, ele não vai ser nenhum deles. Esse cara aqui, ele não pertence a essa sequência. Não sei se melhorou a ideia. Deixa eu só ver. Leonardo disse que não ficou muito claro. Eu expliquei novamente. Diga aí para mim se ficou claro ou não. Outra maneira de determinar outro número é seguindo mais ou menos o mesmo raciocínio. Tá? Eu vou pegar um B2, sendo que esse B2 eu vou fazer assim. Vou pegar amarelo. O primeiro algarismo, ao invés de ser esse, eu vou pegar esse. Aí o segundo eu vou pegar esse. E assim vai.
né? No caso, o próximo é a 3, 4. Pronto. Esse número aqui também não está em nenhuma dessas sequências aqui. Não, B é um elemento. Você está definindo o B como conjunto dos Bs, é isso? Onde esse B1 é esse? Quem é esse B aí que você fala? Leonardo colocou assim. Não, B1 é um elemento. B2 é outro elemento que eu acabei de criar também. E seguindo a mesma ideia aqui, né, ele também não vai estar nessa sequência aqui. Beleza. Tem outro argumento, né? O outro argumento ele já não tem tanto apelo matemático, mas é um argumento interessante. O argumento é o seguinte: vamos supor que o primeiro número real é 0. Pergunta: quem é o próximo? Quem é o próximo número real depois do 0? Diga aí para mim. Todo mundo entendeu a pergunta, né? Exatamente, não tem como saber. Então, esses caras que eu determino aqui é justamente os caras que deixam furos, né? Então, depende. Ótimo. Tem alguém que tem uma luz. Então, diga aí, Leonardo, depende de quê? Depende de quem? Tá, só para concluir, né? Se alguém diz assim, esse aqui, ó, tá, mas aqui você está botando, né, reticências, né? Isso. Sei lá, tem quantos aqui? Infinitos? Se for infinitos, isso aqui é zero. Então ele não é o próximo. Por exemplo, pronto, quem foi que. Pronto, Leonardo colocou, né? Depois dele tem o 01, depois 02, mas aí é que tá. Se eu encontro um cara maior do que esse e menor do que esse, então esse não é mais o próximo. Nos naturais, obrigatoriamente é 1. Espera aí, a pergunta do Wilde. Então, para cada um elemento de N no caso é naturais, existem infinitos elementos dos reais. Para cada elemento dos naturais. Na verdade, a ideia é entre dois naturais tem infinitos reais. Essa seria a ideia. Porque se eu pego esse cara e digo que esse é o próximo, eu consigo enfiar infinitos reais aqui no meio. Né? Por exemplo, se eu pego esse aqui, ele é maior do que zero e menor do que esse. Então, esse aqui não pode ser o próximo. E esse também não é o próximo, né? Basta acrescentar mais um zero, que aí esse deixa de ser o próximo. Sendo que eu não vou parar nunca. Voltando aos naturais inteiros, tá? Pergunta aí. Se o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, mas o Z não está contido nos naturais, logo eles são diferentes, certo? Diferentes são. Sendo que o Z tem elementos que o N não possui. Então, não diria que Z é maior do que N, por ele ter todos os elementos de N e mais. É um excelente argumento. É um excelente argumento, mas lembre-se que contar é você montar uma objeção. Então,
a objeção que a gente monta, ela acaba sendo mais forte do que o teu argumento. Porque se você me dissesse um elemento dos inteiros que não está nessa sequência, você quebraria meu argumento. Tá? Porque no caso que você está falando, isso também ia valer para os naturais e os pares. Né? Que se eu pego os pares, vou botar assim, naturais, né? Vou botar dois que é múltiplos de 2 e os naturais, os dois têm a mesma quantidade também, tá? Que é 0, ou 1, ou 0 também, né? Aqui 1 eu vou associar a 2, né? Aí o 2 associo a 4, o 3 eu associo a 9. Toda essa galera está aqui dentro. Teoricamente era para ter a metade, então, né? Era para ter a metade. Aqui nos naturais a metade era para ser par e a metade ímpar. Significa o seguinte, era para chegar um momento que aqui ia acabar e no próximo passo ia continuar essa parte, né? Que teoricamente é maior e aqui ia parar. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, por mais que esse cara seja a metade, vamos chamar assim, forçar a barra, né? Por mais que esse cara tenha, teoricamente, a metade de elementos desse, mas quando eu monto a objeção, eu vejo que ele tem a mesma quantidade. Tá? Essa é interessantíssimo o teu argumento, mas é o que eu repito, né? A objeção quebra ele. Esse argumento aí, não esse que quebra a objeção. Não sei se deu para entender. Tá? Mas legal, é interessante esses questionamentos. Tá? O intuito maior dessas reuniões é trocar essas ideias. Muito bem. Então, eu acredito que todo mundo entendeu essa ideia de cardinalidade, né? Que é a quantidade de elementos de um conjunto e tem infinitos tamanhos diferentes. Quer dizer, o infinito tem tamanhos diferentes. Né? Ok. Então, a próxima ideia para eu exibir para vocês é como posso relacionar conjuntos. Então, eu posso dizer que um conjunto está dentro de outro ou não. Né? Pode ser que ele esteja completamente dentro. No caso, esse caso aqui, quando ele está completamente dentro, eu digo que A é próprio do B. Tá? Que é tipo assim, uma perna faz parte do seu corpo, é um subconjunto próprio, é próprio seu. Essa é a ideia do subconjunto, no caso. Né? Aqui eu tenho duas opções. Pode ser que o A esteja dentro do B, é a primeira opção. A segunda opção é que o A seja igual ao B. Então a gente diz simplesmente que A é subconjunto de B. E nesse caso aqui é quando tem pelo menos um elemento de A que não está em B. Né? Ok. Essa é simples, né? Essa ideia é bem simples. Vou só representar aqui rapidamente. Quando um conjunto está completamente dentro de outro, a gente escreve assim, né? A está contido em B. Pode ser que ambos sejam idênticos. Aí, aqui eu tenho as duas opções. Posso dizer que A está contido em B, ou A é igual a B, né? No caso, a ideia do conectivo ou, né? Todo mundo aqui já deve ter assistido os vídeos do Anderson, né? O ou, ele se torna verdade se uma das duas informações é verdadeira, né? Aqui a gente está vendo que o A é igual a B, então tudo isso aqui é verdadeiro. E o próximo caso, né, que tem lá no documento, é o caso que o A e B são distintos, né? Tem um elemento aqui que está em A que não está em B. Aí eu digo, né, a gente diz isso. Muito bem. Isso é bem simples. Ok, aí agora tem as operações, né? O que a gente pode fazer com conjuntos, né? A gente pode unir
a gente pode ver quem é comum, a gente pode ver quem é exclusivo de um e não do outro, e a gente pode pegar os que não é ele. Então, quem seria a união? Né? Falando rapidamente, são todos os elementos do universo, tal que os nossos elementos estão no conjunto A ou no conjunto B. Tá? Então, o conectivo lógico associado à união é o ou. Né? Essa aqui, a álgebra booleana, é quem determinou essas coisas. Né? Quem matematicamente tem correlação com lógica e vice-versa. Então, toda matemática pode ser escrita logicamente, toda lógica pode ser escrita matematicamente. Muito bem, então, essa é a ideia do ou. Né? Inclusive, no dia a dia, né, suponha que eu tenho dois grupos juntos, né, suponha que aqui, agora, nesse momento, tem duas turmas, vamos supor, então eu posso dizer que cada elemento, né, que está presente na turma, ele é de A do conjunto A ou ele é do conjunto B. Né? Isso a gente usa quando une. Né? A gente naturalmente usa conectivo OU. O conectivo I é para indicar elementos comuns. Então, quando eu digo A, quando eu faço A interseção com B, eu estou pegando os elementos que estão ao mesmo tempo em A e ao mesmo tempo em B. Então, em A e em B. A diferença é uma operação que determina a exclusividade de um deles, né? Então, A menos B é os elementos que estão em A e não estão em B. Né? Inclusive, eu posso usar, como aqui tem I e aqui também tem I, eu posso reescrever esse cara com esse formato. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Sabemos que a interseção B são os elementos que estão em A e em B. E a diferença são os elementos que estão em A e, né, como tem o I, eu posso escrever como interseção, tá? E não estão em B. Aí vamos só voltar lá para fazer um breve comentário. O que é A complementar? São os elementos que não estão no conjunto, tá? Ou seja, o que é um complemento? É tudo que não é aquilo. Quem é o complemento? Meu complemento é tudo que não sou eu. Né? Tipo isso. Então, esse caso aqui são os elementos que não estão em B. Né? Então, eles estão em A. Então, na verdade, isso aqui eu posso escrever como sendo A, interseção porque usa o I, né? O I está associado à interseção, e não estão em B. Então, é a interseção B complementar. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de A menos B. Exatamente. O Igor colocou aí para gente no chat, mas é isso mesmo. Ok, então só para fechar a aula de hoje, né, eu vou mostrar a ideia de uma demonstração, né, no caso, depois de definidas as operações, tem o primeiro teorema aqui, tá? O primeiro teorema diz assim, ó, se A está contido no universo, né, se A é um subconjunto do universo, então o A unido com vazio, aqui eu não determinei quem era o vazio, mas já eu falo para vocês, e a interseção vazio é vazio, né? A união vazio é a interseção vazio é vazio. Então, aqui são duas informações, tá? Eu vou provar uma delas. Vou provar essa que está tá aí, né, rachurado para vocês aí na tela. Ok, então vamos só relembrar algumas informações. O professor Anderson deve ter falado também em algum dos vídeos ele falou de lógica proposicional, né, e de predicados. Então, eu sei que na lógica proposicional, A é uma proposição. Quando eu uso isso aqui, eu estou dizendo que A implica B. E para que A implica B seja verdadeiro,
eu tenho duas condições para isso, né? Uma é que o A, se o A for falso, a frase inteira já é verdade. A frase inteira já é verdadeira. Segunda opção, né? Ou o B ser verdade. Então, se uma dessas coisas acontece, essa frase inteira é verdadeira. Porém, em matemática, né, a gente considera que a informação ela é válida. Como assim? A gente supõe que a minha premissa inicial, né, que é a primeira proposição, é verdadeira, né? Que é justamente isso quando a gente fala se. Né? Tipo, se isso acontece, ou seja, eu estou supondo, né, que tem algo supostamente verdadeiro. Ok, então é isso que a gente vai fazer. Né? Se a gente supor que o A é verdadeiro, para que essa frase seja verdadeira, o B obrigatoriamente só pode ser verdadeiro. Tá? Então é isso. Né? Se eu conseguir garantir que essa informação é verdade, né, supondo que essa é, então a informação toda é verdadeira, esse é o caminho da demonstração. E a primeira propriedade diz o seguinte: A é um conjunto que está contido no universo, né? Se isso aqui acontece, eu vou escrever, então, se isso acontece, então A união vazio é vazio. Tá? O outro eu vou deixar para vocês como exercício. Muito bem. Como é que a gente supõe, né? Como é que a gente começa a mexer agora, né? Com essa primeira frase aqui, né? O que a gente pode fazer? Bom, A está contido em B, se somente se, né? Isso aqui é uma condição que eu vou colocar, né? Como é que a gente mexe com isso? Se eu pegar um x que está em A, né? Eu vou pegar um elemento de A. Como A está dentro de B, então isso aqui tem que implicar que o x está em B. Se isso aqui acontece, então A está dentro de B. E se A está dentro de B, então isso aqui acontece. É igual a A. Obrigado, tá? Aqui é A. Desculpe aí o erro, tá? Passou batido. Muito bem, então eu tenho essa condição aqui para mexer com isso. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou realizar essa suposição aqui, nesse conjunto, tá? Eu vou pegar um elemento daqui. Sim, outra coisa, né? Falta falar da igualdade. Como é que eu provo que dois conjuntos são idênticos? Né? Suponha que B é igual a C. Né? Quando é que isso aqui acontece? Então, isso aqui acontece se somente se o B está dentro de C. Vou pegar C não, porque ele está contido é igualzinho. Vamos pegar B e D. Tá? B é igual a D se somente se o B está contido em D e o D está contido em B. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou supor que tem um x em A e eu tenho que chegar aqui primeiro. A união está contida em A, exatamente, né? A dupla inclusão. E o A está contido na união. Então, deixa eu mostrar aqui o que a gente vai fazer. Eu vou pegar um x pertencente a A e a gente tem que chegar em duas informações. Primeiro, que A união vazio está contido em A e depois que o A está contido em A união vazio. Quando eu chegar nessas duas conclusões, significa que eles são idênticos e a gente tem, né, realizado a prova. Tá? Como eu falei, para isso, né, a gente vai considerar o x pertencente a A e o A contido no universo. Ok, então vamos para o primeiro caso aqui. Tá? Eu vou chamar esse primeiro caso aqui de I
e esse segundo caso aqui de 2i. Então, vamos primeiro para o caso I. Caso I, eu vou provar que quando eu tenho um elemento dentro de A união vazio está contido em A. Ok. Para isso, vamos usar essa ferramenta aqui, tá? Desculpa, essa ferramenta aqui. Né? Para eu provar que isso aqui está dentro disso, vou pegar um X aqui dentro e mostrar que ele está aqui dentro. Então, vamos fazer isso. Então, né, vou chamar essa aqui regra 1, só para ficar mais fácil, regra 1 e regra 2, né, que é assim que a lógica, né, funciona. Pela regra 1, né, vamos supor isso aqui, X pertence à união vazio, e como X pertence à união, o conectivo que a gente usa na união é o OU. Então, o que isso aqui implica? Implica que X pertence a A ou que X pertence ao vazio. Ok. Aí, só relembrando, o conectivo OU, ele é verdade quando um dos dois é verdade. Então, a pergunta, ou pode ser que seja os dois também. A pergunta, as duas informações são verdadeiras, né? X pode estar em A e X pode estar no vazio? Não. O que não pode acontecer aqui? X não pode pertencer ao vazio, exatamente. Então essa informação aqui, ela é falsa. Tá? E como eu estou considerando que essa informação é verdade, né, que o X pertence à união, significa que essa segunda parte aqui, ela obrigatoriamente tem que ser verdadeira, né? Porque a premissa eu estou considerando como sendo verdade. Então, isso aqui significa que meu X pertence a A. Então, vejam, peguei o X de A, na verdade, se eu pegar um X de A e isso implicar que X está em B, é porque A está contido em B. Aqui é se somente se vale a ida e a volta. Então, foi o que eu fiz aqui. Peguei o X na união, onde foi que a gente chegou? Que X está em A. Conclusão, a união vazio, né? Deixa eu escrever. Logo, a união vazio está dentro de A. Agora eu vou fazer o 2i. O 2i diz o seguinte, que pede para a gente provar que A está dentro da união de A com vazio. Mas como é que a gente faz isso? Uso o R1, tá? Aqui eu usei o R1. Usando o R1. Não estou formalizando através de escrita, tá? Posso depois fazer um texto e mandar para vocês enxergarem, tá? Porque aqui a gente está discutindo, tá? Aqui está uma espécie de rascunho. Então, de novo, vou usar essa primeira regra 1 aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um x que está em A e eu vou ter que mostrar que esse x está aqui, né? Para que isso aqui aconteça. Ok. Então, peguei o x em A. Aí vamos voltar para o conectivo OU. Como o x está em A, significa que eu posso dizer que o x está em A ou que o x está em qualquer conjunto. Por quê? Porque, para que o OU seja verdadeiro, um dos dois tem que ser verdade. Como eu comecei o texto dizendo que x está em A, então isso aqui eu estou considerando que é verdade, automaticamente isso aqui vai ser verdadeiro. Então, eu já estou garantindo que o OU vai ser verdade. Tá? Então, o OU eu posso juntar quem eu quiser. Então, eu peguei um B qualquer. Tá? Então, isso aqui significa que X pertence à união de A com B. Tá, mas no texto, ele quer provar que o A está contido dentro de A união vazio, né? E esse B é genérico. Então, vamos considerar, como ele é genérico, ele pode ser quem eu quiser.
em particular, como o texto fala do vazio, então eu vou querer que o meu B seja vazio. Vou considere, né? Considere B como sendo vazio. Aí o que isso implica? Que meu X vai pertencer à união vazio. Então, foi o que eu fiz. Peguei um elemento em A, né, e pela implicação material, né, a gente só fez uma consideração porque aqui não é qualquer, né, é o vazio. Então, primeiro eu fiz uma prova genérica e esse genérico eu especifiquei de acordo com o texto. Provei que o X está na união. Logo, A está contido na união vazia. Aqui, eu usei essencialmente em cada item a regra R1. Agora eu vou usar R2. Por quê? Porque eu tenho essa informação e tenho essa. Usando R2, né, é como se esse cara fosse meu B e esse cara aqui de baixo toda... desculpa, é como se isso aqui fosse B e D, né? Então, isso aqui está dentro disso e isso está dentro disso, né? Logo, eles são idênticos. Então, por R2, né, isso é igual a isso. Então, vamos escrever isso para fechar o texto. Como A união vazio está em A e A está em A união vazio, segue que A união vazio é igual a A. E está provado. Todo mundo entendeu as ideias que eu coloquei nessa demonstração? Ficou claro para todo mundo? Nenhum passo ficou em falso? Pois bem, essa é a ideia, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão provar esse, vai ficar esse e os demais, tá? Tanto do P2 para o P12, se eu não me engano. Então, vocês vão, né, fazer essa demonstração. Quem quiser discutir com os colegas pode ficar à vontade. Próxima aula, a gente fala, né, a gente discute essas demonstrações, tá? Vou colocar esse material. De hoje para segunda eu coloco lá. Tá ok? Pois, o que eu tinha para dizer era isso, tá? Eu vou encerrar a gravação, tá? A não ser que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu aguardo para ficar na gravação. Quem não tem dúvida, né? Se ficou, né? Para quem entendeu tudo que eu disse, né? Vocês estão liberados, tá? Bom fim de semana, né? Para quem não tem dúvida. Quem tiver dúvida, eu ainda vou aguardar alguns minutos e ver se alguém tem alguma dúvida. Mais uma vez, obrigado pela presença. Tá? E até breve. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, valeu. Eu vou ver se eu disponibilizo hoje ou amanhã. Amanhã eu acho que eu coloco. Não houve nenhuma solicitação de mudança de planos, então eu vou jogar para todas as turmas. Lucas Silva, pode falar. Ou pode digitar, fica à vontade.
não sei se ele está ouvindo, mas no Google, quando se pesquisa, você encontra nos